Hoje eu quero mostrar para vocês um passo a passo de como é que eu investiria R$ 100.000 para um investidor de perfil moderado, que é aquele não muito agressivo, mas também nem tão conservador, tá no meio do caminho. Importante dizer que aqui não é promessa de rentabilidade nem nenhuma fórmula mágica. O que a gente vai pensar é, dado o cenário atual da conjuntura como está e os ativos que estão sendo recomendados, qual que seria a melhor estratégia de portfólio para conseguir capturar ganhos no longo prazo. Vamos começar falando um pouco sobre qual é que está o cenário macro global que a gente está passando. Está vivendo um momento de transição econômica no mundo, onde os Estados Unidos está começando a cortar os juros, enquanto no Brasil, aqui a gente ainda permanece com juros bastante altos. Esse cenário ele reduz o prêmio do dólar, e isso beneficia os mercados emergentes, assim como o Brasil. E por aqui, apesar da desaceleração que a gente vem vivendo e da conjuntura política que pode ficar conturbada, os fundamentos eles ainda permanecem sólidos, e os juros altos eles garantem um forte ingresso de recursos que continua vindo para cá. E do outro lado, a gente tem o panorama da inteligência artificial, que segue impulsionando as bolsas de tecnologia, principalmente a bolsa americana, as Nasdaq, mas também o S&P 500, que isso vem deixando elas com múltiplos cada vez mais elevados, que aí tem um ponto de atenção, a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa crise. Então, resumindo sobre o cenário macro que a gente está vivendo, ele segue positivo, porém com riscos. Então, o investidor ele tem que se posicionar de modo a conseguir capturar as oportunidades, mas também manter uma boa dose de segurança e proteção na carteira. Agora, antes de entrar na composição da carteira, vamos definir o que é o perfil moderado. O moderado é aquele investidor que ele busca um retorno um pouco acima da renda fixa, que hoje seria o benchmark, né, a referência, o CDI, mas também com não tanta volatilidade na carteira, ele não suporta grandes perdas. E o segredo aqui não é a gente buscar aquele ativo da moda, aquele que mais vai subir, mas sim qual que é a composição ideal que busca oportunidade com segurança. Então agora vamos ao que interessa, aonde eu colocaria o meu dinheiro R$ 100.000. Então primeiro, 67,5% ou R$ 67.500 eu colocaria na renda fixa brasileira, dividido aqui em três categorias principais. Primeiro, R$ 35.000 em papéis pós-fixados, que são aqueles que perseguem a taxa de juros que hoje está num patamar bastante alta e atrativa. Aqui a gente pode utilizar o próprio Tesouro Selic, que são títulos públicos com uma boa dose de segurança, assim como também CDBs de grandes bancos com liquidez diária ou então com vencimentos ali de até 2, 3, 4 anos, buscando um percentual acima do CDI. Essa é a âncora da carteira, que vai te dar tanto liquidez quanto segurança no portfólio. Agora, outros R$ 22.500 em papéis de inflação. Aqui, os preferidos são as NTNBs, que são títulos públicos que pagam inflação mais um juros pré-fixado. O investidor ele pode montar algum escopo buscando vencimentos de 2027, 2028, 2030, 2040, até mesmo 2060, dependendo do horizonte que ele tem de prazo de resgate desses recursos. Lembrando que aqui, o interessante é que você vai conseguir aliar, você manter o seu poder de compra, uma vez que ele está indexado à inflação, mas também é aquela parcela da renda fixa que pode ser um pouquinho mais arisca, porque você trava uma taxa de juros já alta nos dias de hoje, e se o mercado começar a ter um fechamento de curva que a gente fala, que é basicamente começar a ter corte de juros, esses papéis podem se beneficiar e beneficiar muito. Quanto mais longo o vértice, ou seja, quanto mais longe o vencimento, mais ele pode tanto subir quanto cair, então maior a volatilidade dele. Então ele tem um componente ali um pouco parecido com a renda variável nesse sentido. A última parcela da renda fixa, mais R$ 10.000, também em papéis pré-fixados. Essas podem ser as LTNs, que são o Tesouro Pré-Fixado, ou a NTNF, que é também um papel pré-fixado, mas que paga cupons semestrais. Aqui o risco pode ser ainda maior, porque ele é uma taxa pré-fixada pura, ele não garante o poder de compra, mas ele garante os juros que está sendo negociado naquele dado momento. O pré-fixado, assim como os papéis de inflação, também podem vir a sofrer caso os juros volte a subir, mas também podem ganhar dinheiro caso os juros comecem a cair e a gente tem uma perspectiva cada vez mais acentuada de corte de juros. Interessante é que nos papéis pré-fixados você não tem horizontes tão longos, se não me engano vai até 2033, 2035 que o investidor pode comprar. E é legal também aqui você montar vários vértices diferentes, de modo que você tenha vencimentos a cada ano, né? Podem ser ali anos pares ou anos ímpares. Então esses investimentos que eu falei aqui vão ser a base dessa carteira de perfil moderado, que vão trazer tanto aquela segurança, mas como também um potencial de retorno mais apimentado com papéis de inflação
inflação e de pré-fixados. Agora, vamos para a parte mais arrojada. Colocaria R$ 16.500 em fundos multimercado. Os fundos multimercado são aqueles fundos onde os gestores eles podem investir nos mais diferentes mercados. Eles montam um portfólio com um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco de renda variável também global, e eles têm liberdade na composição e nas estratégias que eles perseguem. Aqui o interessante é que quando você tem viradas bruscas na economia, ele consegue capturar tanto para queda como também para alta. Então acaba sendo uma forma de você conseguir capturar bons ganhos e se calçar ali em gestores muito experientes de mercado, que vivem o mercado no seu dia a dia. Então vamos em alguns exemplos que a gente tem aqui. O Capitalo K10 é um bom fundo de investimento que tem alguma dose de volatilidade, mas também traz boas oportunidades de retorno. O Vista Hedge, que é uma casa muito conceituada, que tem boa expertise em ações de renda variável. E a Genoa Capital, que é uma asset também de gestores muito experientes que vão conseguir capturar mudanças bruscas no cenário. Você pode até ter liberdade de investir em outras assets, tá? Aqui só foram alguns exemplos, mas aqui são gestores que têm o histórico já comprovado e que eles têm também, dentro do seu histórico, uma boa segurança do controle de risco, comprovado ao longo desses anos que eles já fizeram essa administração das carteiras. Agora vamos para a parcela mais arriscada ainda da carteira, R$ 5.000, 5% em renda variável nacional. Aqui eu escolheria ações boas pagadoras de dividendos. A carteira XP Top Dividendos pode ser uma excelente escolha. Ali você tem vários papéis, então você consegue montar uma carteira diversificada que vai te garantir empresas sólidas com bom fluxo de pagamento. E vamos lembrar que o Brasil ele está operando ainda a históricos bastante baixos, ou seja, ele está muito descontado com relação ao mundo. Então ele tem o que a gente chama de upside, que é um potencial de alta relevante quando a gente compara o Brasil com o índice norte-americano, por exemplo. Então agora vamos para a parte dolarizada da carteira, que são R$ 6.000. Aqui o importante é você de fato abrir uma conta internacional e mandar os seus recursos, ou seja, você vai comprar dólar. Uma vez os investimentos estando lá, é importante dizer que estando em dólar, caso venha uma crise ou caso o mercado passe por alguma turbulência, o dólar ele sempre costuma se valorizar. Então esse componente da carteira, ele também vai ajudar você a ter uma certa proteção e também garantir o seu poder de compra. Aqui a gente faria duas divisões. Então, primeiro, renda variável global. Aqui a gente colocaria, primeiro, renda variável global. Aqui a gente colocaria, essa é a parte que a gente tem que ter maior cautela, porque a renda variável lá fora, as ações lá fora, estão operando a múltiplos bastante altos. Mas na nossa visão aqui, essas ações vão estar em dólar, então de certa forma protege um pouco. A outra parte, R$ 2.500, a gente colocaria em renda fixa. Aí pode ser Treasury americano ou então ETFs de bonds de empresas bastante capitalizadas que a gente tem, as norte-americanas, por exemplo. Essa vai ser o grande colchão de segurança dessa carteira. Então a alocação global ela é bastante importante. E o ideal aqui é o investidor ele procurar ETFs. Você tem ETFs como, por exemplo, o TFLO, onde você está investindo em um mercado bastante seguro, que é o de renda fixa e com baixo investimento necessário. E um outro exemplo de ETF de renda variável global é o SPY. Esse ETF ele replica o índice S&P 500, que é o maior índice norte-americano e um dos maiores índices do mundo que a gente tem. Isso com baixa aplicação exigida. Para outros R$ 2.000, 2% dessa carteira eu colocaria numa carteira diversificada de fundos imobiliários brasileiros. Uma boa opção aqui seria a própria carteira recomendada de fundos imobiliários da XP, onde ela monta um mix de fundos com potencial de retorno, mas que também pagam bons dividendos no seu mês a mês. Lembrando que esses dividendos são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Ao menos por enquanto, quando a gente está gravando esse vídeo, outubro de 2025. E agora, por último, para fechar a composição, R$ 3.000 ou 3% dessa carteira em ativos alternativos. Aqui a gente pode ir em ETF de ouro e de Bitcoin, que são interessantes porque eles são bastante descorrelacionados com os demais ativos da carteira. Você tem, por exemplo, o Gold 11, que é o ETF negociado na B3, onde você consegue ter exposição ao ouro dolarizado, e você tem, por exemplo, o Hash 11, que é um ETF de criptomoedas, onde ele tem majoritariamente ali Bitcoin, mas tem também uma série de outras moedas dentro da sua composição. Com esses dois ETFs que são negociados, você já consegue combinar ali de modo a ter um portfólio bastante diversificado. Então agora, para a gente resumir tudo que foi falado aqui, como é que ficaria essa carteira? Então 67%, R$ 67.500 em renda fixa brasileira, dividido em pós-fixado, IPCA
e pré-fixado. Depois, fundos multimercado com R$16.500. Você pode dividir ali em 3 bons fundos que vão te trazer aquele perfil mais ali no meio do caminho entre o conservador e o agressivo para sua carteira. Depois, a renda variável brasileira, que pode ser uma carteira de dividendos com R$5.000, aproveitando os múltiplos descontados que a gente está negociando internamente hoje aqui no Brasil. Depois, dolarizar R$6.000, abrindo uma conta nos Estados Unidos e dividindo aquilo entre ações norte-americanas através de ETFs e também ETFs de renda fixa, de bonds ou treasuries americanos. Depois 2% ou R$2.000 em uma carteira de fundos imobiliários. E por último, R$3.000 ou 3% da carteira dividido entre ETF de ouro e ETF de criptomoedas. O retorno esperado dessa carteira, segundo a análise estatística do próprio relatório da XP, é de CDI mais 2% ao ano. Então ele tem um alfa de geração com base no CDI. Esse tipo de portfólio raramente ele vai trazer retornos negativos no mês a mês, mas isso não quer dizer que seja impossível, apenas que isso não é esperado que aconteça mesmo em momentos de maior turbulência. E ela está montada para você conseguir aproveitar as oportunidades, caso elas venham a acontecer, de um ciclo de corte de juros aqui no mercado brasileiro e também de um aumento da percepção de valor das ações brasileiras, mas com uma parte protegida tanto em dólar quanto em ouro e um pouquinho de Bitcoin para apimentar a carteira. Agora, se você quiser uma avaliação gratuita da sua carteira, eu vou deixar o link também aqui na descrição do grupo para você poder se inscrever e a gente entrar em contato com você. Por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal e até a próxima.